Lula deveria... Ele foi escolhido. Como é que você vê essa situação, hein? Isso pode dar problema para ele eleitoral? Fabíola, eu vou aguardar o Dr. Marlon Reis, que é especialista aí em direito eleitoral, porque ele diz, mas assim, que era um prato cheio para a oposição, né? Que está meio claro que com o patrocínio da Embratur, a oposição tem como alegar, dizendo a mais absoluta verdade, que dinheiro público do governo federal está alimentando uma escola de samba que tem como enredo o presidente da República que vai disputar a reeleição. Então, assim, a oposição está indo em várias frentes, né? Tem tanto o acionamento da Justiça via Ministério Público, tem também no Tribunal Superior Eleitoral. Se houver decisão, deve ter recurso, é algo que vai se arrastar aí durante algum tempo, tá? E ainda é preciso saber o que vai acontecer na Avenida. A Advocacia Geral da União orientou os ministros a não irem ao desfile, não participarem do desfile, ministros que estão no cargo, para não parecer, para não dar a vazão, a ideia, né, de que é um ato de governo, né? Não pode ser um ato de governo, porque aí sim vai ficar caracterizado a propaganda eleitoral antecipada ou até o uso da máquina pública, né? O que ensejaria punição pela Justiça Eleitoral. Então, assim, de fato, é um prato cheio, é uma polêmica. Vai ser preciso ver também como é que vai reagir o público ao desfile da escola de samba. Assim, ó, tem tudo para ser notícia por bastante tempo, Fabíola. Tudo para ser notícia por bastante tempo. Parece que a Janja vai desfilar, né? A Janja vai desfilar, o jurídico do governo... Ela tem ido aos ensaios, inclusive. O jurídico do governo não vê o impedimento. Janja vai desfilar, ficou muito emocionada, né? As imagens viralizaram aí nas redes sociais. Josias, você vê alguma complicação? O que Lula deveria fazer? O que o governo deveria fazer de diferente? Como é que você vê essa situação? Pode ter problema para o presidente Lula na disputa eleitoral de outubro? A qualquer problema que venha a existir, Fabíola, é pequeno perto da possibilidade de punição, se você compara com o ganho que o Lula já está tendo, né? Os surdos, os repeniques, os tamborins da Acadêmico de Niterói vão soar a serviço da campanha do Lula na Sapucaí e no Brasil todo. Não, porque vai haver transmissão ao vivo, serão ali 80 minutos de uma super exposição. E há um samba exaltação na avenida, vai haver uma glorificação do Lula. Então, na prática, esse batuque já está ressoando na internet, em videoclipes da própria escola, do PT, e nessas peças, o samba exaltação é ilustrado ali com imagens de campanhas antigas do Lula. Então, esse conjunto da obra é que está sendo questionado no TSE. Mas para que o crime eleitoral seja caracterizado, é preciso que exista um pedido explícito de voto antes do início da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral vai começar em agosto, né? Então, costuma-se dizer, Fabíola, que o crime não compensa. Não é bem verdade. O problema é que, quando compensa, o crime muda de nome. E aqui, o crime se chama propaganda fora de época. E quando é punido, e isso acontece de raro em raro, não é comum, o delito resulta em multas michurucas, 5 mil a 25 mil reais. Isso é a multa máxima da Justiça Eleitoral. Tudo sobe no Brasil, de acordo com a inflação, menos a multa por propaganda eleitoral fora de época. Essa não muda nunca. Campanha atrás de uma, campanha atrás da outra, é sempre de 5 mil a 25 mil reais. Então, essa superexposição toda, para pagar no máximo 25 mil reais, isto é um crime que compensa. Então, não há nenhuma dúvida, a propaganda só vai começar, a propaganda eleitoral começa em agosto. Agora, informalmente, a publicidade eleitoral do Lula está sendo antecipada em 6 meses. Essa escola é estreante lá no grupo principal do Rio de Janeiro, essa Acadêmico de Niterói, e ela carnavalizou completamente o calendário do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vai ser ali a primeira escola a entrar na avenida. Ali, acho que 22 horas do domingo de carnaval agora, e vai evoluir na Marquês de Sapucaí, embalada por esse samba, exaltação,
que enaltece a biografia do Lula. O Sidônio Palmeira, que é o ministro do marketing do Palácio do Planalto, ele não faria melhor. É um samba que menciona o número do PT, o número 13, que identifica o PT na urna. Adorna, o samba vem adornado ali com o slogan de todas as campanhas do Lula. Tem o olê, olê, olá, Lula lá, está lá na letra do samba. E há um timbre triunfalista, ele repete ali o discurso da soberania que o governo adotou quando o Trump impôs tarifas ao Brasil. Então, que o Lula não teme tarifas nem sanções, que assim é que se firma a soberania. E aí rima a soberania com anistia, para dizer que o Brasil não precisa de mitos falsos, sem anistia. Então, o samba foi construído como uma propaganda do Lula. Está sacralizando a imagem do Lula. Mas, como eu disse, e tem dinheiro público, como você realçou, essa escola está levando ali para a avenida um carnaval que custou pelo menos 7,5 milhões. Então, tem ali um rateio que vai para todas as escolas, que a Prefeitura do Rio dá 2,5 milhões para cada escola. E o governo federal está entrando com 1 milhão nessa escola. É outro rateio, vai 1 milhão para cada uma das 12 escolas do Rio de Janeiro. E fora isso tem lá 4 milhões da Prefeitura de Niterói, que é governada lá por um ex-petista, hoje está filiado ao PDT, que é o Rodrigo Neves. Então, sim, propaganda antecipada, escrachada, não tem nenhuma dúvida. Agora, se for punida, e não será fácil punir, porque a menos que a Janja, ao desfilar, fala vote em Lula, ou que o Lula desça para a avenida, desça do camarote ali do Eduardo Paes e vá à avenida pedir votos, a menos que ocorra uma coisa assim explícita, que não deve ocorrer, não será fácil caracterizar o crime eleitoral de modo a levar o TSE a impor essa multa à campanha do Lula. Mas ainda que multe, francamente, R$25 mil é dinheiro de troco, diante dessa superexposição que, obviamente, já representa uma antecipação de pelo menos 6 meses na campanha do Lula. Gostei do seu cuidado, é dinheiro de troco. Cuidadoso, Josias de Souza, muito bom. Mas, Josias, você falou assim, eu acho difícil. Gente, carnaval, a galera lá no carnaval, no meio da madrugada, o desfile rolando, qualquer coisa pode acontecer, a gente sabe muito bem disso, ainda mais a empolgação do Lula e tudo mais. Os ministros, só nos ensaios, a gente estava vendo as imagens aí nos ensaios, eles fazendo gestos, assim. O samba enredo que você falou, inclusive, ele fala o número, né? 13 dias. Número, duas vezes. Duas vezes, né? 2 vezes. Bom, vamos chamar o juiz. Cadê Marlon Reis para nos ajudar a entender? É crime ou não crime? Pode ou não pode? O que é isso, Marlon? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola, Josias, Daniela, bom dia, Sakamoto. Olha, esse assunto é bem interessante, delicado, como sempre. E vocês gostam de me colocar nessas situações. E não vai fugir, hein, Marlon? Das últimas vezes você tem sido muito cauteloso aí. Pode lascar, eu quero saber, é crime ou não crime? Josias, na visão dele aqui, é crime na cara, ou não? Então, a história tem a ver com o tal pedido explícito de voto. O que é o pedido explícito de voto? É falar abertamente, peço voto, O TSE já evoluiu um pouco para falar da possibilidade de existência de palavras mágicas que substituem esse pedido explícito. Então, o ministro Fux, na época, era membro do TSE, e ele trouxe essa tese que foi admitida pelo tribunal, das chamadas magic words, as palavras mágicas que deixam claro que está havendo um pedido de voto. O caso é que essas palavras mágicas elas precisam ser proferidas por aquele que está pedindo o voto para ele próprio. Demonstra uma campanha antecipada. Aqui nós temos uma terceira, que é uma escola, que sim, pode acarretar problemas, até maiores do que o da propaganda eleitoral antecipada e da multa, que é o reconhecimento do abuso de poder político. No caso, por conta da existência de verba pública e tal. Só que, para isso, se precisa mergulhar num mar de provas que eu não acho que tenha como superar. Por exemplo,
se houve a utilização de recursos públicos especificamente para produzir o resultado, uma vez que essas doações acontecem de forma transversal e obedecendo uma lógica que vai beneficiar todas as escolas e não apenas uma. Tem a exceção lá da questão de Niterói. Em resumo, pode haver, além da punição por propaganda antecipada, até o reconhecimento de abuso de poder político. Mas, para isso, é preciso que fique muito clara a existência desses pedidos de votos feitos por gente interessada, participante diretamente da campanha, seja a Janja, seja o próprio Lula, não importa. Mas a própria escola em si, eu tenho que trazer também um detalhe que é o seguinte: esse assunto das manifestações culturais em relação a eleições, ele não é de agora. Nós estamos vendo a questão da escola de samba, mas isso vem acontecendo. Desde a época que se tentou punir um cartunista por conta de uma charge que ele fez lá em matéria eleitoral. Temos a situação dos cantores e cantoras que declaram voto ou até pedem apoio político e falam isso durante seus shows. Então, é um assunto que traz esse outro elemento, que é o elemento cultural, que sempre, obviamente, é uma coisa para ser especialmente observada e protegida. Mas, fora isso, havendo pedidos explícitos de voto, pode ter, além da propaganda eleitoral com as multas, pode haver pedido de reconhecimento de abuso de poder, o que pode levar até a inelegibilidade e o impedimento da candidatura. Marlon, bom dia. Sakamoto aqui, obrigado pela presença. A partir desse caso específico, mas fazendo uma provocação contigo de uma coisa maior, né? As reformas eleitorais, elas reduziram significativamente o tempo total de campanha efetiva. Na prática, ou seja, 45 dias, o Lula mesmo falou com a Dani sobre isso, não, vai ter 45 dias de campanha, é curto, vai ser aquilo, e todo mundo sabe, até a marmota mais desavisada, que não é assim. Não é a partir do momento de agosto que começa a campanha. A campanha vai ser o primeiro semestre inteiro, né? Como é que você vê isso? Você vê isso como uma falha do legislador que reduziu significativamente o tempo de campanha? Você vê como há uma necessidade de ampliar esse tempo de pré-campanha, aumentando as coisas que se pode ou não pode fazer? Porque é aquela coisa, sabe o que lembra um pouco aquele parque, que você cria um parque e aí você cria um caminho de pedras que ninguém, na verdade, caminha e só cria um atalho e todo mundo vai pelo atalho, né? Eu não estou falando para legalizar o que é ilegal, estou falando só que isso aqui não prova que a campanha está muito espremida, que deveria ser ampliada? Então, foi muito bem observado isso, Sakamoto, pelo seguinte: o que aconteceu? Historicamente, nós tínhamos um prazo de campanha muito maior, de 90 dias, e regras muito rígidas que proibiam manifestações políticas antes desse período. Havia candidato que tinha que ser entrevistado, ele não podia dizer que seria candidato, porque já recebia uma multa. Então, houve uma decisão do legislador, já tem vários anos, se eu não me engano, isso foi em 2019, de, ao mesmo tempo, reduzir o período de campanha eleitoral e ampliar a liberdade de expressão fora dos outros períodos, instituindo o que se chama de pré-campanha. Antes isso não existia. Ou era campanha ou era nada. Não se falava de política eleitoral, ou então só se falava dos 90 dias. A lei expressamente instituiu a denominada pré-campanha. O que é isso? É o período antes desses 45 dias em que, em nome da liberdade de expressão, é possível falar muito mais. Uma pessoa pode vir dizer expressamente: eu quero ser candidato, estou conversando com pessoas sobre minha candidatura. Tudo isso era proibido antes. Então, houve um aumento da liberdade de expressão no período pré-campanha e uma diminuição do período de campanha. Se houvesse só uma redução do período de campanha e se mantivesse toda a gama enorme de proibições que existia antes, nós íamos ficar com um debate político proibidíssimo, curtíssimo, limitadíssimo. E não é isso que nenhuma nação democrática quer. Nós queremos um amplo período em que as pessoas possam falar mais sobre política, todos os segmentos possam falar mais sobre política, todo mundo possa falar. No período de campanha é a hora de: opa, estou pedindo o seu voto, o meu número é este, e
aí vem a campanha propriamente dita. Antes, não, emissão de pronunciamento. Isso foi, Sakamoto, para terminar e resumir, uma opção consciente do legislador. O Congresso Nacional fez isso. Decidiu ampliar o debate público antes da campanha e limitar, ao mesmo tempo em que limitou a campanha eleitoral propriamente dita a apenas 45 dias.